coordenadora da escola na época, ela disse que só tinha eu que poderia ter embasado, tanto pela minha experiência com álcool e droga, como pela minha experiência com um curso grande, com 147 turmas. Ela formalizou, se eu não me engano, foi em dezembro de 2013, né, que ela veio de uma reunião e lá foi falado do curso e que o curso chegaria ao Estado e precisaria lançar toda uma equipe para trabalhar no Estado. Na época, qual era o nome da diretora? É Alzenir, professora Alzenir. E quando ela chegou, ela disse, não, só vejo você aqui porque por conta do seu currículo, né, do contato que você já tem. Aí eu pensei, porque era um grande desafio eu ficar com 2 cursos na época, tanto o curso técnico de ACS, que já estava finalizando em muitos territórios e começam novos territórios, e com mais caminhos do cuidado. Ela falou, não, mas dá com a equipe, você trabalha com a equipe. Tanto é que a nossa equipe que trabalhou no Caminhos do Cuidado, boa parte veio do curso técnico de agente comunitário de saúde. Fui eu que formei a equipe. Houve só uma indicação que não fazia parte do curso técnico de agente comunitário de saúde, mas a formação da equipe teve como base o curso que já estava em andamento. Eram quantos? Como é que você formou? Começou com 7 pessoas, 7 apoios, depois uma desistiu e a gente resolveu ficar só com aqueles que ficaram mesmo, não incluímos mais ninguém, mas e nós dividimos assim, sendo que dois dos apoios eram descentralizados. Um ficaria responsável por 2 territórios, que para quem não sabe o Piauí ele é dividido em 9 territórios de desenvolvimento. E aí 2 ficariam com 2 só locais, um ficou plantado lá em Picos, um apoio fixo. Ela ficaria responsável pelo território Vale do Guaribas, Vale do Sambito e Vale do Canidé. E o outro apoio descentralizado que nós tínhamos, o apoio dele era em Campo Maior, uma cidade a 80 quilômetros de Teresina, mas ele ficaria responsável por 2 territórios grandes, que seria, agora eu esqueci, da nossa experiência do curso técnico, que a gente tinha coordenadores descentralizados, né? Subcoordenadores descentralizados, apoios locais descentralizados. Então a gente achou que seria melhor para o contato, especialmente na região do Vale do Guaribas, que é uma região muito grande, entre o sertão, uma parte do sertão, e que é difícil, telefonia, difícil internet. Então, para ela que tinha contato com os prefeitos e secretaria, ficava mais fácil. Escolhi uma pessoa para ser digitadora, né, que estaria cadastrando sempre os alunos, e as outras que não eram, elas ficariam responsáveis pelos outros territórios que ficavam. Que eram territórios grandes, como Entre Rios, que era o território de Teresina, Planície Litorânea, que é o território do litoral, e os outros territórios. E aí cada uma delas ficou responsável por 2 ou apenas um território. Tá. Esses territórios, eles têm área administrativa que vocês pediam apoio? Já tem um apoio pelo Estado ou não? Já tem uma estrutura? Não, geralmente a gente solicitava o apoio da Coordenadoria Regional de Saúde, de cada território. E muitos dos coordenadores eles já estavam envolvidos com Caminhos do Cuidado, eram pessoas que de alguma forma estavam envolvidas, ou porque faziam parte de alguma secretaria, ou porque estavam ali naquele território há muito tempo, e que a gente já tinha uma certa intimidade por conta do curso técnico. Nós montamos um colegiado que não teve muitas reuniões, a gente não conseguiu reunir muito esse colegiado. Mas para implantar o projeto no Estado, nós reunimos e depois nós fizemos somente uma reunião de avaliação. E nós tivemos nessas reuniões o apoio do COSEMES, da Secretaria de Saúde, através da Coordenação de Saúde Mental, Coordenação de Atenção Básica. E nós tivemos o apoio também da Fundação Municipal de Saúde de Teresina. E vários representantes, a gente sempre na nossa reunião a gente contava com a presença dos tutores. Porque a gente sempre tem uma relação meio estreita com eles, né? Até de aproximação mesmo, porque a escola é muito versátil. Hoje ela está implantando um curso, amanhã os mesmos tutores podem estar envolvidos no mesmo curso, a gente sempre trabalha com isso. A formação de tutores foi aqui? Foi. Nós fomos, se eu não me engano, nós fomos o último estado, né, a ser formado. E nós, os orientadores, né, que foram 4, eles foram para a seleção em janeiro e em março teve a seleção para tutores. Desses tutores foram 68, mas teve desistência, né? Teve uma desistência.
E a gente colocou, tanto é que como a gente tinha pouco tempo, a gente tanto usou os tutores que foram selecionados, como os suplentes em algumas situações. Somente nós temos uma grande dificuldade de mobilidade no estado, né? Às vezes é difícil chegar a alguns municípios. Então a gente teve que usar todo esse pessoal. Chegou a situação em que a gente teve turma, o gestor apoiou com relação à turma, apoiava com relação ao transporte dos alunos, conseguimos a pessoa para oferecer alimentação durante as aulas, mas a gente não tinha tutor para se deslocar até a cidade, porque era difícil o acesso. Sim, nós tínhamos sempre uma discussão fortíssima com o material, porque pelo fato da dificuldade de acesso, às vezes o material não chegava a tempo e a gente também não conseguia distribuir a tempo esse material. Mas a gente embora a gente discutia, né, a gente acabava se entendendo com o pessoal do material. A alimentação também, nós tivemos problema, eu vou dizer os problemas, depois eu vou dizer o que foi bom. Porque a gente colocava um telefone do contato do fornecedor e acabava sendo que a gente tinha dificuldade de encontrar, às vezes porque o celular, principalmente na região do sul do estado, da chamada Chapada das Mangabeiras, ela é muito difícil a questão do celular. Às vezes passa uma semana sem telefone e sem celular. E às vezes dificultava por conta disso. Mas geralmente, depois a gente lutando até que conseguia, não houve nenhuma turma sem contratação de serviço. Tá. E com relação à infralogística também, a gente sempre, à medida do possível, quando a gente solicitava, a gente algum apoio, algum esclarecimento de alguma coisa, eles sempre nos respondiam prontamente. Eu vou confessar que essa foi um acompanhamento mais complicado, porque a gente teria que entrar na comunidade, né? E a gente acaba com a versatilidade, com a mobilidade que a gente tinha em relação ao projeto, era muito complicado a gente fazer esse acompanhamento. Até no início foi cogitada a hipótese da coordenação da escola participar pedagógica, né? Mas não houve não conseguimos atingir essa meta. O que a gente sabia a respeito dessa condução da relação pedagógica era que os próprios orientadores nos relatavam. Muitas vezes o tutor deixava de entrar na plataforma e eles entravam em contato com a gente para que a gente pudesse chegar até o tutor e pedir para ele entrar, para ele postar o que deveria ser postado e entrar, comunicar mesmo com o seu orientador. Então os orientadores estavam próximos? Os orientadores, sim. A gente tinha uma ligação muito, muito boa com os orientadores. Eram só 4, o que facilitou, né? Facilitou esse contato de saber como estava andando cada um dos territórios. Perfeito. Agora, o que eu notei é que, eu não sei se pela dificuldade de internet, ou mesmo porque às vezes a gente tem que falar 10 vezes, orientar várias vezes a mesma coisa para uma pessoa, é que os tutores eles não entenderam bem a lógica de como aconteceria a comunidade prática, porque a participação deles não foi muito boa. Eu acho que poderia ter sido bem melhor, porque eu conheço boa parte desses tutores que estavam no Caminhos do Cuidado e eu sei que eles têm uma carga de experiência boa, né? Eu acho que foi muito aquém do que poderia ter sido a participação deles. Eu acho que houve uma abertura de leque para se conversar ainda muito sobre essa temática. Eu acho que com as experiências que foram lançadas, cada município que nunca tinha ouvido falar, por exemplo, de redução de danos, a gente pode já começar a ver que há uma mudançazinha, uma pequena mudança. Eu cheguei na unidade de saúde que fica próxima aqui à escola, e aí quando eu cheguei, a agente de saúde veio logo me abraçar. E ela disse assim, você é do Caminhos do Cuidado? Eu digo, sou. Ah, tá. E ela veio me falar de um caso de que antes eles não estavam desenvolvendo o cuidado que deveria ter sido com aquela família. E assim, eu vi como valeu a pena, né? Só por esse caso, uma mãe que tinha problema com drogas e que agora ela já estava começando a trazer a mãe para trazer as crianças para vacinar, para fazer o acompanhamento da puericultura. E eu vi como só aquela experiência valeu a pena. Valeu, né? De tudo que foi desenvolvido. Foi uma semana de formação de tutores aqui. Então, depois que a gente viu como era a dinâmica de uma formação, a gente viu como a gente precisa melhorar nas nossas próprias formações. Deixar mais o blá, blá, blá e começar a ver como o tutor se sente,
começar a poder explorar um pouco mais aquilo que o profissional tem de bom e que ele pode levar lá para a ponta, para os nossos alunos. Nós comentamos aqui, sempre aqui na escola, nas nossas reuniões, que antes da formação a gente tinha uma visão de que era formação. E agora, nos nossos cursos, nós vamos levar um pouco do modelo que foi desenvolvido no Caminhos do Cuidado. Uma outra coisa é com relação a usar um pouco mais da didática dentro da sala de aula. Deixar um pouco mais, trazer um pouco mais a vivência do nosso aluno, porque o nosso aluno é aquele profissional de saúde que está se qualificando. Então, tentar despertar um pouco mais dessa vivência e ver os pontos positivos e negativos e trabalhar dentro da sala de aula aquilo ali. Foi muito bom porque muitos dos nossos tutores já haviam dado aula em outros cursos da escola. Então, a gente pode notar a diferença, né? Como a dinâmica do curso Caminhos do Cuidado poderia ser implantada dentro dos nossos cursos no sentido de deixar o aluno se desenvolver e trazer o profissional para dentro da sala de aula, literalmente. Os legados que o curso Caminhos do Cuidado. A operacionalidade, né? Uma forma de operacionalizar de uma forma mais dinâmica. Eu acho que é muito interessante a ideia de um curso de curta duração. Até porque a escola tem desenvolvido mais cursos técnicos, que são cursos de 2, 3 anos de duração. Um curso de curta duração, ele traz também muito para aquele currículo do aluno. Então, além da operacionalidade em si, né, como funciona, cada pessoa sendo responsável por um setor, por alguma coisa relacionada ao curso. Nós hoje temos na escola, funcionando diretamente agora 3 cursos técnicos, que geralmente funciona com um coordenador pedagógico, um coordenador técnico e um apoio. Na verdade, a gente precisa repensar isso, o Caminhos do Cuidado trouxe isso para a gente, repensar nessa dinâmica desses cursos. E, na verdade, a gente pode trazer mais atores e de maneira a dividir melhor essas tarefas em relação aos cursos técnicos da escola e aos cursos em geral, não só os técnicos. Coordenadora pedagógica somente, né? A gente já tem falado isso, a gente tem comentado nas nossas reuniões, um para cada curso. Né? Os coordenadores técnicos é interessante ter. E a questão dos apoios, porque hoje quando a gente termina um curso, a gente fica aqui com as mãos na cabeça, porque nós temos que certificar esses alunos. E aí é um problema na hora da certificação, porque geralmente aquele apoio ele é contratado para aquele curso. Então, quando o curso encerra, ele não tem mais o porquê continuar naquele curso, né? A gente vê com Caminhos do Cuidado que o apoio ele serviu para cadastrar, ele serviu para acompanhar, ele serviu para se comunicar, né? Então, a gente vai trazer isso para a nossa escola também. Já vinham dessa experiência descentralizada, então eles sabiam como agir. Né, dentro daquela realidade local e trazer para cá o que eles precisavam trazer. Nós tivemos o apoio, por exemplo, citamos o Denilson, né, que é um dos apoios de Campo Maior. Ele cadastrou aluno lá, ele corrigiu o nome de aluno, então ele fazia tudo lá independente, porque ele foi treinado para fazer isso. Em algumas oportunidades, nós aproveitamos a reunião dos gestores, né, naqueles que teve a oportunidade da gente ir lá e estar lá como por exemplo, o Denilson ele foi até a região dos Cocais, em Piripiri, e lá ele participou da reunião com os secretários. Em outras ocasiões, mas na grande maioria das vezes, nós ligamos para o próprio gestor. Até porque, como eu falei, a gente já conhecia a realidade do território e sabíamos onde a gente poderia entrar e falar diretamente com o secretário, com o coordenador da atenção básica. Eles mandavam a quantidade, mas não mandavam a relação. E a gente ficava cobrando, ligando. E às vezes, quando mandava a relação vinha errada. Vinha com alunos que não tinham nada a ver com o alvo do curso. Ou vinham com alunos menos do que a quantidade que eles tinham relatado para a gente, ou mais. E em alguns municípios a gente teve essa dificuldade. Eu acho que a comunicação é uma falha do ser humano em geral. Às vezes você explica algo e o ser humano entende algo que ele quer entender. Mas a gente teve sim essa dificuldade. Tanto é que depois teve turmas que a gente teve que depois ia correr atrás desses alunos que estavam faltando. Porque foi nos dito que seria tanto. E às vezes eles mandavam a relação, mas mandavam com o CPF errado e não dava para cadastrar. E a gente teve que ir atrás do prejuízo.
Eu achava que eu era organizada no curso técnico, eu precisei de muito mais, ser muito mais no Caminhos do Cuidado. E ele foi assim, ele me deu a oportunidade de conhecer o meu estado melhor ainda do que eu achava que eu conhecia. Eu vejo que o meu estado ainda necessita muito ser trabalhado em relação ao assunto. Essa foi só uma gota d'água, né? Um pingo d'água para começar a se dissipar por esse mar todinho, por esse oceano todinho. Eu comecei, através do relato dos alunos, principalmente dos alunos de Teresina, com quem a gente teve mais contato, a gente vê que a gente ainda precisa caminhar muito. Eles sempre relatavam nas experiências dele que eles estavam sendo despertados em relação a esse cuidado, mas eles sentiam falta o restante da equipe ser despertada também. Porque eles sempre relatavam e diziam assim, que não adiantava eles serem despertados se a equipe toda não era despertada. Então, eu vou continuar nessa militância, nessa briga por levar o cuidado, né, a essas pessoas, levar o cuidado e talvez daqui a 20, 30 anos a gente veja, né, não é um trabalho de curta duração, é um trabalho de longa duração em que daqui a 20, 30 anos a gente vê os frutos colhidos, né, os frutos serem bonitos em relação a isso.